Hoje eu vou falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com a saúde da coluna vertebral da criança. Quais são os cuidados necessários para que essa criança, lá no futuro, lá na frente, quando ela se tornar um adulto, ela não tenha problemas na coluna, ou até mesmo essa criança não sofra de problemas de coluna hoje, enquanto criança. Tá? Me chamo Roberto, sou quiropraxista com 20 anos de experiência na área. Tem uma estatística da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que 80% da população tem ou vai ter algum tipo de problema na coluna vertebral. O que a gente tem que se perguntar é assim, o que está acontecendo, né, desde a nossa infância, desde os primeiros tempos, com a coluna vertebral? Como é que a gente está cuidando da coluna vertebral da criança? Será que a gente está cuidando da coluna vertebral da criança? Será que a gente está dando atenção ao que a gente tem que dar? Então, eu vou falar de alguns aspectos, aspectos que eu acho mais importantes, para que essa criança se desenvolva da maneira correta e para que ela tenha uma saúde da coluna vertebral no futuro e não tenha nenhum tipo de problema. Primeiro fator e mais importante que eu acho que é para a saúde da coluna vertebral da criança é a atividade física. A criança ela tem que praticar atividades físicas, ela tem que estar trabalhando o corpo dela. O corpo dela está em desenvolvimento, a estrutura, a forma estrutural do corpo dela está em desenvolvimento, está em crescimento, está se estabelecendo. Então é importante que ela trabalhe todos os aspectos da atividade física para fortalecer a musculatura dela. A musculatura dela ainda está em fortalecimento, as articulações dela ainda estão em crescimento, em formação. Se ela exigir do corpo dela, se ela demandar do corpo dela, ela vai se desenvolver de uma forma melhor. Tá? O corpo dela vai se preparando para sobrecargas da vida dela. Por outro lado, se é uma criança sedentária, que fica na frente da TV, fica na frente do computador, fica só no celular, fica só no iPad o tempo todo, não pratica uma atividade física, isso é muito ruim para a saúde da coluna vertebral da criança, mas também para a saúde dela como um todo. Porque a musculatura dela vai estar fraca, as articulações delas vão estar fracas, os ligamentos vão estar fracos. O dia a dia, a vida, ela vai gerando sobrecargas que o corpo dela não está preparado. Primordial, a criança tem que praticar uma atividade física com frequência. Tá? O corpo dela está em desenvolvimento e a atividade física vai ajudar muito nesse sentido. Esse é um ponto crucial. E o sedentarismo é terrível de várias formas. Inclusive, uma criança sedentária, ela tem muito mais propensão a ter obesidade do que uma criança que faz atividade física. Tá? O que é pior, o sedentarismo ou a obesidade? O sedentarismo, sem dúvida, porque a musculatura está forte, fraca. Mas, se a criança não faz atividade física também, ela corre um grande risco de também se tornar obesa. Tá? E a obesidade é prejudicial para as articulações, de forma geral, e para a coluna, principalmente. Tem vários estudos que comprovam que o aumento de peso, ele sobrecarrega mais a sua coluna vertebral. E isso, com o tempo, pode te gerar um problema de coluna vertebral. Então, já nessa linha da obesidade, é importante também ficar atento à alimentação das crianças, né? Porque hoje, com a correria do dia a dia, é muito fácil a gente querer sanar o problema da fome, né? Dos alimentos, com alguma coisa industrializada. Dá um salgadinho, dá uma bolacha. E aí, o que acontece? São comidas que não têm muitos nutrientes, né? Tem muito mais química dentro dessas comidas do que nutrientes, né? Então, você não está alimentando de fato as células, e sim você está gerando uma sobrecarga fisiológica para o organismo daquela criança. E isso vai fazendo com que ela comece a ganhar peso. Não é um fator só o ganho de peso, mas a alimentação está diretamente ligada a isso. Então, prefira, obviamente, alimentos naturais, né? Verduras, frutas, legumes, e aí diminuir os carboidratos também, né? Pão, farinha branca, né? Açúcar, doces, bolos, etc. e tal. Então esse é um outro cuidado importante. Mais um fator importante para o cuidado da saúde da coluna vertebral da criança. Por exemplo, nós estamos em tempo de volta às aulas. O que é importante? O peso da mala da criança. Se ela tiver com uma mala pesada excessivamente, isso vai sobrecarregar a coluna dela. E justamente no início das aulas, elas têm que levar um monte de livros, né? Então isso acaba pesando. O que é importante fazer? Colocar a mochila nos dois ombros,
a outra opção é a malinha com a rodinha. Tá? Levou esses livros para a escola, deixa lá. Traz só o que foi essencial. Para quê? Para não sobrecarregar o peso na mochila da criança. Outro ponto importante é você passar o seu filho, sua filha, por um profissional da saúde, habilitado para fazer um diagnóstico neuromusculoesquelético. Ver como é que está o corpo do seu filho, da sua filha, se tem algum desvio na coluna, algum tipo de escoliose. Eu recebo muitos pacientes aqui na minha clínica, crianças, as mães perguntam, mas eu posso trazer meu filho aqui? Claro que pode, você deve trazer o seu filho na quiropraxia. Por quê? Porque o quiropraxista ele vai olhar para aquela criança e vai ver já, quando pequeno, o que está acontecendo no corpo dela. Se tem uma escoliosezinha. O que é escoliose? É um desvio em S da coluna. Então o quiropraxista ele vai fazer um teste, vai ver, tem uma escoliose. Vamos acompanhar. Ele vai acompanhando como é que essa escoliose vai se comportando até o momento que ela parou de crescer. A criança parou de crescer, a escoliose parou de crescer. Mas é importante que um profissional acompanhe esse processo. Tá? Então é importantíssimo que você leve seu filho para um profissional da saúde, um quiropraxista, que vai avaliar como é que está a coluna dele e já vai começar a ajustar essa coluna. Vai começar a realizar sessões de quiropraxia na coluna da criança. Mas pode? Sim, deve. Por quê? A criança ela cai, isso gera desequilíbrios na coluna, a criança ela carrega peso, a criança fica em má postura, a criança tem tensões, a criança dorme errado. Então tem uma série de fatores que ela já está sujeito, e isso vai influenciar diretamente a saúde da coluna da criança. Se isso for avaliado de forma prévia, antecipada, isso vai fazer com que? Vai fazer com que ela não tenha problemas mais sérios no futuro. Isso é maravilhoso, porque se você trouxer seu filho para um profissional da saúde que possa avaliar a saúde do sistema neuromusculoesquelético do seu filho, da sua filha, ele vai avaliar, vai começar a cuidar desses problemas enquanto eles não são problemas muito grandes, e isso lá na frente vai fazer uma diferença absurda. Lá na frente a pessoa ter um problema grave na coluna, ou lá na frente ela ter uma coisinha leve ou nada demais, e ela continuar com a vida dela feliz e saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Traga o seu filho para um profissional da saúde, faça uma avaliação, veja como é que está funcionando a coluna dele e já comece a cuidar da saúde da coluna vertebral do seu filho ou da sua filha. Mais um vídeo, mais um pouquinho de informação. Se você curtiu, dá uma curtida no vídeo, segue a gente no canal e compartilha para quem você achar que gostaria de receber esse conteúdo. Obrigado e até a próxima.